Nós agora estamos lendo a primeira carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo era bispo de Éfeso. E São Paulo lhe escreve, fazendo algumas recomendações, dentre elas a que nós escutamos hoje. Recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena com toda piedade e dignidade. Então, São Paulo encoraja os cristãos a orarem, a pedirem a Deus por todos os homens, inclusive pelos governantes, porque, São Paulo diz na sequência, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E para que a igreja cumpra a sua missão, também nós devemos pedir a liberdade religiosa, a liberdade de nós professarmos a nossa fé, a liberdade de nós manifestarmos publicamente a nossa fé. E é nesse sentido que São Paulo diz: devemos orar pelos homens para que se convertam, pelos governantes, por aqueles que ocupam altos cargos. A igreja deve ser esse sinal e esse instrumento de salvação para todos os povos. Ela é sacramento universal de salvação. Então cabe a nós também interceder não só pelas nossas necessidades particulares, privadas, mas rezarmos também pela igreja, pelo mundo. É por isso que na missa, especialmente aos domingos e nas solenidades, existe a chamada oração universal. Nessa oração nós pedimos a Deus por diversas necessidades. Até mesmo na oração eucarística, nós rezamos pelos vivos e pelos mortos, pedimos que a salvação de Deus se estenda, a paz e a salvação alcancem todas as pessoas. E é por isso que depois, São Paulo termina insistindo novamente: quero, portanto, que em todo lugar os homens façam oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. A necessidade de nós orarmos e pedirmos a Deus, sobretudo nos tempos em que nós vivemos. Nós sabemos que há uma luta, que há um combate espiritual que cada um de nós trava o tempo todo, mas também, se a gente olha em volta, se a gente vê o mundo como está, há uma luta entre o bem e o mal. E, em geral, o mal conta com muitos recursos de que nós não dispomos. Fundações internacionais, o grande capital a serviço de certas agendas políticas, como, por exemplo, o aborto e outras tantas questões que a gente vê avançando porque há muito dinheiro sendo investido por essas fundações, por pessoas que têm condição de tocar essas agendas no mundo inteiro, e de repente nós nos vemos como Davi diante de Golias. Mas é com a força de Deus que nós podemos vencer essas batalhas. Nós somos pequenos, humanamente falando, é uma batalha
que não se pode vencer, mas nós temos que vencer as lutas, as batalhas com a força da oração, elevando preces, súplicas, orações, ações de graças por todos os homens, pelos que governam, como São Paulo nos diz aí. Nós temos esse dever da oração. A oração para nós é também um ofício. Por isso também a igreja chama de ofício divino a liturgia das horas, a oração oficial da igreja. É um ofício, é um serviço que nós prestamos à humanidade de orarmos, de mantermos essa comunicação entre o céu e a terra, unidos a Jesus, que é, como São Paulo diz aí, o mediador entre Deus e os homens. Enquanto membros do seu corpo, nós temos que manter essa comunicação entre o céu e a terra por meio da oração. É o nosso ofício, é o nosso encargo, sermos também intercessores. Como também nós vemos no Evangelho de hoje que aquele centurião romano, aquele oficial romano, tinha uma demanda, tinha um pedido que ele queria fazer a Jesus, porque um empregado a quem ele estimava muito estava doente à beira da morte, mas ele não se atreve, ele não se sente digno de ir até Jesus, então ele manda alguns representantes e manda dizer a Jesus: olha, eu não sou digno que você entre na minha casa, com essas palavras que nós em toda a missa nos preparamos para a comunhão. Eu não sou digno, eu não me achei digno nem mesmo de ir até a tua presença. Então também não é preciso que o Senhor venha até a minha casa, até porque esse oficial romano sabia que para um judeu entrar na casa de um pagão significava ficar impuro. Não que Jesus tivesse problema com isso, mas os judeus em geral tinham essa regra: se você entrar na casa de um pagão, você fica impuro. Então ele diz: não é preciso. Assim como eu tenho empregados que cumprem as minhas ordens, certamente o Senhor pode enviar um anjo para realizar aquilo que eu estou pedindo. Jesus fica impressionado com a fé daquele homem. Em geral, Jesus toca os doentes, os leprosos, os cegos. A gente vê o próprio São Lucas dizendo que uma força saía dele, por isso as pessoas procuravam tocá-lo, procuravam se aproximar de Jesus. Aqui não, a cura acontece à distância, porque o amor encurta as distâncias e Jesus de fato cura aquele homem sem ir até a casa dele, sem ir até o lugar onde ele estava, o servo do centurião, pela intercessão, que é aquela confusão que muitas vezes os nossos irmãos protestantes fazem, né? A primeira leitura de hoje é muito citada por eles. Há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então por que pedir a intercessão dos santos? Pelo mesmo motivo pelo qual aquele oficial romano pede que Jesus até elogia a fé dele, mas ele pede que outros intercedam junto a Jesus, que é o mediador. Ele pede que outros que são mais próximos de Jesus peçam isso a ele. E do mesmo modo, ali, como o próprio São Paulo diz, nós mesmos, pela nossa oração, pela nossa intercessão, participamos dessa mediação. Em Cristo nós também nos tornamos, de algum modo, mediadores entre o céu e a terra, entre as pessoas e Deus. Então vamos pedir a Jesus que nós sejamos bons intercessores, que
que nós sejamos bons mediadores entre Deus e os homens, em virtude da nossa união com Cristo, que é, de fato, o único mediador entre Deus e os homens. Amém.